que a palavra do Senhor, ela venha direcionada ao nosso coração, trazendo a cura, trazendo a libertação, nos dando direcionamento. E que os nossos ouvidos estejam atentos ao falar do Espírito Santo de Deus. Fala comigo nesta manhã, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Abra tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, promessas de paz e prosperidade. Jeremias capítulo 33, promessas de paz e prosperidade. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor. Porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e a sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, eu os edificarei como ao princípio. Eu os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E esse lugar me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor nesse lugar, de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graça à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nesse lugar, que está deserto, sem homem, nem animal, em todas as suas cidades haverá morada de pastores, que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e no contorno de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Amém? Podeis tomar assento. A palavra do Senhor diz que não fará nada sem antes anunciar aos seus servos e profetas. Tudo que Deus vai fazer na terra, primeiramente Ele anuncia aos seus servos e aos seus profetas. Tudo que estamos esperando que possa acontecer, o Senhor já entregou aos seus servos e aos seus profetas, para que eles avisassem o seu povo, para que o seu povo não fosse pego desprevenido, para que o seu povo não soubesse o que estava para ser feito ou o que irá acontecer. Tudo que Deus tem planejado, Ele primeiro envia aos seus servos e aos seus profetas, para que avisem o seu povo, para que o seu povo não seja
presa fácil, mas saiba o que está acontecendo. Jesus, ele falando ao seu povo, ele disse: olha, nos últimos dias, a fé de muitos esfriará, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vivendo exatamente esses dias que Jesus nos anunciou que aconteceria. A fé esfriando, o amor de muitos esfriando. Estamos vivendo os dias anunciados por Jesus. Virão e dirão: o Cristo está aqui, o Cristo está lá. E as pessoas correrão de um lado para outro. Ainda hoje pela manhã eu via que uma pessoa já está se posicionando dizendo: eu sou o Messias. E ele pega o livro de Isaías e diz: olha, tudo indica para mim, eu sou o Messias. E há uma multidão o seguindo. Então tudo isso já foi anunciado. Tudo isso já nos foi dito pela palavra do Senhor. Então o Senhor não faz nada antes de anunciar aos seus servos e aos seus profetas. Jeremias estava agora diante de uma situação. A terra de Judá, a terra de Israel desolada. O povo ameaçado. Uma ameaça de cativeiro se anunciava. E a pergunta é: Jeremias, há quanto tempo ele anunciava o cativeiro da Babilônia? Por 23 anos, Jeremias se posiciona como um profeta ou como um louco que grita: ora, seremos levados cativos, estamos nos afastando de Deus, o caminho que nós estamos indo é um caminho de destruição. Mas ninguém lhe dava ouvido. Por 23 anos, Jeremias, ele anuncia a vinda do cativeiro. Desde o 13º ano do reinado de Josias, ele começa a anunciar: olha, o caminho que nós estamos caminhando está nos afastando de Deus, e nós seremos escravos, seremos levados pela Babilônia. Nabucodonosor virá com o seu exército e nos levará. Ele agora está numa posição de cárcere. Agora o rei Zedequias é que está no governo de Judá, e tinha encerrado. Capítulo 32 diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ao qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: porque profetiza tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. 23 anos, Jeremias ouviu do Senhor dizendo: diga ao povo para se arrepender, diga ao povo para voltar, diga ao povo para parar de ouvir fábulas de velhas, diga ao povo para voltar novamente à palavra. E nos dias de Jeremias havia muitos profetas, e a grande maioria dos profetas diziam: olha, basta você ir ao templo e falar 3 vezes: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, e você será liberto. Havia ensinamentos errados, profetas falsos, como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, os profetas do Senhor, os sacerdotes do Senhor estão dizendo: é tempo de voltarmos a buscar a face do Senhor. É tempo de voltarmos a falar com Deus. É tempo de ouvirmos a palavra de Deus. Mas nós estamos como o rei Zedequias dizendo: ei, quem te falou isso? Quem está te dando essas profecias? Quem está dizendo que Jesus vai voltar? Quem está dizendo que é um tempo de arrependimento? Que é um tempo de deixarmos das mentiras que envolvem a religiosidade e voltarmos ao verdadeiro Evangelho de Cristo? Quantos estão dizendo isso?
e brincam com a palavra. Mas o Senhor, mesmo nesse tempo de angústia, um homem não pode estar encarcerado, um homem não pode estar dentro de uma cela, um homem não pode estar rejeitado e não estar se sentindo angustiado. Fazendo uma análise na vida de Jeremias, nós podemos dizer, não era fácil ser profeta nos dias de Jeremias. Ele estava dentro, encerrado em uma cela, no pátio, não podia, estava privado da sua liberdade, mas continuava a falar, continuava a clamar pelo povo. Era o profeta entre Deus e o povo. Onde é o lugar do profeta? Entre Deus e o povo. O povo que muitas vezes não quer ouvir, o povo que muitas vezes não quer se arrepender, mas o profeta não pode parar de pregar. O profeta não pode parar de falar aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Ainda que não o amem, ainda que o desprezem, ainda que o zombem, o chamado do profeta é entre o povo e Deus. E ali estava Jeremias, entre um povo que desprezava, entre um povo que o colocava em cárcere, e um Deus que falava com ele. Não é fácil você ser um profeta, não é fácil você ser um servo de Deus, quando você se pergunta, agrada o povo ou agrada Deus? Falo verdade ao povo ou continuo iludindo o povo nas suas mentiras? Assim estava Jeremias, porque Deus continuava falando com ele. Deus continuava dizendo a ele que era tempo de arrependimento. No capítulo 32, um homem dentro de um cárcere, Deus chega a ele e diz, compra uma terra nesse lugar. Compra uma herdade nesse lugar. Ele poderia dizer, como comprar uma herdade no lugar que o Senhor está me dizendo que Nabucodonosor virá aqui e vai tomar tudo. Eu vou ter prejuízos. Quantas vezes nós, como servos de Deus, só enxergamos o momento que estamos vivendo. Ah, mas se eu for por esse caminho, eu terei prejuízos. Mas Deus diz para ele, olha, compra uma herdade. Capítulo 32, versículo 6 diz, e disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tenho direito de resgate para comprá-lo. Veio, pois, a mim Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque é teu direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, assinei a escritura, selei-a, fiz confirmar por testemunho, pesei o dinheiro na balança, tomei a escritura da compra selada, segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. Como não ouvir a palavra de Deus em meio ao caos? Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Deus está no controle de todas as coisas. No meio do caos, muitas vezes é o tempo de desanimar. Porque muitas pessoas estão desanimadas? Porque perderam a fé, perderam a esperança. Será que o Deus que você serve não é o mesmo de ontem, hoje e o de amanhã? Ou Deus vai falhar? Será que o Deus que cuidou de Maria, quando todos estavam contra ela, mas tinha uma palavra profética sobre ela, e ela recebeu a palavra e guardou? O que está nos faltando? Receber a palavra e guardar. Crer na palavra. Confiar na palavra. Se Deus falou, vai se cumprir. Examinando as escrituras,
olhando tudo que Jesus falou há 2000 anos atrás, o que os profetas falaram, todas as profecias se cumprindo, qual é a dúvida que Jesus vai buscar a sua igreja? Qual é a dúvida que o Senhor tem um povo separado? Porque todas as promessas estão se cumprindo. Tudo aquilo que foi predito pelos profetas está se cumprindo. Qual é a dúvida? Então Jeremias agora, ele estava sendo levado a uma prova, dentro de um cárcere, que ele sabia o que ia acontecer. Babilônia vai levar os nossos príncipes cativos. Mas vem a ele um sobrinho e diz: olha, compra a minha parte. Alguém muito espertinho, né, podemos dizer. Esse é um tempo de esperteza. Esse é um tempo que as pessoas exploram a nossa fé pelas suas espertezas. Porque nós estamos buscando, nós queremos algo concreto. E as pessoas exploram a nossa fé. Como o sobrinho de Jeremias, ele se aproveitando de um momento: eu vou ficar sem a minha terra. Se isso vai acontecer e meu tio é profeta, eu vou ficar sem a minha terra. Então eu vou ver se ele compra. E Deus diz: pode comprar, Jeremias. Pode comprar. Porque eu vou resgatar essa terra. Essa terra é minha. Eu vou trazer a paz e a prosperidade sobre essa terra. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, que nos dá paz, alegria, saúde e prosperidade, e começamos a acreditar em pessoas aproveitadoras. Aproveitadoras, que te passam algo muito fácil, muito simples de conquistar. E nós saímos da palavra. Então, mesmo nesse meio do caos, o Senhor está dizendo: olha, compra, pode comprar. Ah, Senhor, ele diz, versículo 17: ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares, retribui a maldade dos pais ao seio dos filhos, depois deles o grande, o poderoso, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselhos, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Tudo que o homem semear, vai colher. A grande certeza que nós temos, que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo aquilo que lançamos sobre a terra, nós vamos semear, vamos colher. Então a palavra vem a ele agora, em meio ao caos, e a palavra é: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Clama a mim. Clamar significa suplicar ou implorar a Deus. Geralmente em situação de necessidade ou angústia, o clamor, ele deve ter uma intensidade, uma urgência, que manifesta a necessidade de ajuda divina. Porque temos que entrar em um clamor? Porque temos uma urgência. Qual é a urgência? Libertação, cura, prosperidade, equilíbrio emocional. Nós estamos sendo atacados, nossos filhos estão sendo levados cativos, e o Senhor chega a Jeremias e diz: clama a mim, me busca, eu tenho muito a falar com você. Então é a necessidade de uma urgência, a necessidade da ajuda divina.
A oração é o ato que expressa uma profunda dependência de Deus. Na oração relata a sua angústia, porém com fé e confiança que Deus dará o escape. O que é oração? Oração é falar com Deus, é mostrar a Deus as suas necessidades. Mas temos que orar com fé, confiando que Deus vai ouvir e vai mudar a situação. Toda oração, ela tem que vir com fé. O texto nos revela a situação vivida por uma nação inteira. E o profeta entre o povo e Deus. O profeta, 23 anos, ele estava anunciando: olha, está vindo um grande mal. Algo muito ruim vai acontecer. O inimigo está se levantando. Mas o povo estava apático. Não ouvia a mensagem. Só queria as facilidades, como em nossos dias hoje. Como em nossos dias. A mensagem que Judá seria levado cativo para a Babilônia. E a mensagem é: ficarão escravos 70 anos. Não era algo simples que iria acontecer. Sabe, quando a gente entra num processo, que o inimigo começa a dominar a nossa casa, começa a dominar vidas, é um processo que ele não quer sair mais. E Jeremias estava anunciando: esse processo vai durar 70 anos. Geração vai passar por esse processo. Geração não vai sair desse processo. Era um anúncio de 70 anos que eles seriam cativos. O povo, os seus príncipes levados cativos. Os seus melhores moços levados cativos. Nessa leva foi Daniel, um homem que era mais sábio, 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Muitas vezes nós pensamos: eu sou muito sábio. Ser sábio não te impede de ser levado cativo, se você não estiver com Deus. Se a sabedoria vem de homens, você será levado cativos. Eu nunca serei enganado. É enganado também. Porém, o profeta, mesmo em cárcere, ele mantinha um relacionamento com Deus. Mesmo em meio ao caos, nós não podemos perder o relacionamento com Deus. Nós não podemos deixar de cultuar a Deus. Nós não devemos deixar de falar com Deus, de ouvir Deus. E veio a palavra do Senhor a Jeremias. Deus continuava falando com Jeremias. O grande problema da população hoje: eu não escuto Deus falar comigo. Deus me esqueceu. Perdeu intimidade. A intimidade do clamor, a intimidade da oração. Perdeu a intimidade de ouvir Deus falar, de parar e ouvir Deus falar, de ministrar a sua alma, como Davi fazia: aquieta, ó minha alma, porque a alma grita. Nós ouvimos muito a nossa alma gritar e ela nos domina. Tem que dizer à sua alma: aquieta, fica quieta. Ouça Deus falar. Peça para Deus falar ao teu coração. Então, diante do caos, requer uma ação. Sempre que nós estamos diante de um caos, e o caos requer uma ação: clama a mim. Clama a mim. Algo que nós temos ouvido e feito ouvido surdo. A palavra do Senhor diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Mas o que nós temos pensado? Que temos que sermos políticos, que temos que continuar brigando nos Facebook da vida, nos Instagram da vida, contra políticos. A palavra do Senhor diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Não temos ouvido aquilo que Deus fala, não temos dado crédito. Então a palavra vem: clama a mim.
É uma ação em meio ao caos. E qual será a reação desta ação que você vai fazer? Responder-te-ei. Deus não se omite de falar com você. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda carcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E ele vai acrescentando: porque eu vou sarar essa terra. Eu vou trazer ela como no princípio. Como eu entreguei ela na tua mão, eu vou te trazer ela de volta. E vou perdoar os teus pecados. Vou mudar a tua sorte. Versículo 6 ele diz: eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei. Lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Deus, na sua bondade, oferecendo perdão. Eu quero te perdoar. Eu quero te curar. Eu quero mudar a tua sorte. Mas para isso é necessário ouvir que Deus, em meio ao caos, Deus continua falando. Deus continua o mesmo. Deus continua buscando seu povo. Deus continua trazendo esperança, fé. Tiago capítulo 4, abre a tua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao inimigo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. A voz de duplo ânimo, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Sujeitai-vos a Deus, reconheça a sua autoridade, reconheça o seu poder, resista o inimigo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. A pior coisa que existe num homem é o duplo ânimo. E nós estamos vivendo exatamente isso. Um dia eu estou animado demais, no outro dia eu estou desanimado. Duplo ânimo. Um dia eu penso que eu vou realizar coisas grandes, e no outro eu estou me perguntando o que eu estou fazendo aqui. Duplo ânimo. E qual é o resultado disso? É do que nós estamos nos alimentando. Nós estamos sendo atacados, porque pensamos que a vida sem Deus seria mais fácil. Pensamos que pela minha própria força eu posso vencer. Um dia eu estou alegre porque eu estou conquistando, posto nas redes sociais. No outro dia eu estou em casa, angustiado. Duplo ânimo. É o mal dos nossos dias. Você vê uma pessoa em um dia, você fala: ah, eu vi ela ontem, estava feliz, estava viajando, e no outro dia a pessoa está chorando. Angustiada, não sabe o que é da vida, não sabe o que é da vida. Isso chama-se um duplo ânimo. Algo muito interessante, o sábio Salomão, ele nos diz: vai aprender com os animais, vai aprender com a natureza.
Salomão diz assim: ô preguiçoso, aprende com a formiga. Olha a formiga. Olha como o coelho, como ele é veloz. Aprende com a natureza. E esses dias estava lendo algo muito interessante sobre uma colmeia de abelha. A colmeia de abelha, ela tem a abelha rainha. E essa abelha rainha é que coloca todos os ovos. Ela germina todos os que são trabalhadores. Tudo sai dessa abelha rainha. O zangão só fecunda a abelha rainha. Os outros são todos operários. Mas é interessante que se vier morrer uma abelha rainha, o que a colmeia vai fazer? Se ela não se organizar, ela vai se dispersar e por falta de comando, a grande maioria vai morrer. Então os operários, eles escolhem agora um novo óvulo de uma abelha. Porque todos os ovos que a rainha coloca são iguais. Não existe óvulos de abelha rainha e óvulos de operária ou óvulos de zangão. São todos iguais. A diferença para se formar uma abelha rainha será o alimento. Ela é separada e todos passam a alimentá-la com o mel real, que dá a ela um tamanho excepcional e uma longevidade de vida muito acima das demais. Ela vive de 6 a 7 anos, enquanto os outros duram poucos meses. Qual é a diferença de um povo próspero de um povo desanimado? É o alimento. Que alimento você tem se alimentado? Aquilo que você tem consumido te faz alguém nobre ou alguém pequeno? O que você tem consumido, o que você tem lido, o que você tem ouvido, o que você tem dado crédito, pode te fazer alguém forte, resistente, alguém que vai vencendo obstáculos, alguém que serve de exemplos, alguém que vai dominando, ou alguém que é passageiro. O tipo de alimento fará de você a diferença. A formação da abelha rainha inicia-se com a fecundação de ovos fêmeas, que pode gerar tanto rainha como operários. A diferença reside no tipo de alimentação da larva. As larvas alimentadas com geleia real se desenvolvem em rainhas. Então, o tipo de alimento. Abra a tua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 1 e 3 diz assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? O apóstolo Paulo diz, a igreja de hoje já deveria estar espiritualmente preparada. Mas nós estamos lidando ainda com o quê? Com ciúmes, com inveja, com discussões, com separações. Os cristãos devem acordar em nossos dias. Não devemos ter uma briga de, eu sou de Paulo, eu sou de José, eu sou desse, eu sou daquele. Nós somos de Cristo, nós estamos em Cristo. Os cristãos, eles têm a força para mudar a nação. Uma das artimanhas dos inimigos qual é? Nos dividir em grupos. Eu sou deste, eu sou daquele, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Nós temos algo em comum. O que é forte em nós? A fé em Cristo. Cristo, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, nós deveríamos estar preparados para ser homens guerreiros, a igreja guerreira.
As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja entra no inferno e resgata os oprimidos, os cativos. As portas do inferno não podem impedir de entrarmos e trazermos de volta os filhos de Deus. Mas uma das artimanhas do inimigo, porque somos ainda crianças, mal alimentados, buscamos qualquer tipo de alimento, comemos em qualquer lugar, qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de oração. Eu fico impressionado como as pessoas ouvem ou doam dinheiro para pessoas que se mostram mentirosas, porque iludem com mentiras, e as pessoas seguem. É impressionante, uma pessoa aparece e diz: olha, eu sou o Messias, e há uma multidão já atrás dele. Pessoas sem liderança, pessoas sem capacidade de entendimento, sem o dom de discernir o que é de Deus e o que não é. Então Paulo diz: olha, vocês ainda estão doentes, vocês ainda estão fracos, exatamente porque o alimento que vocês estão comendo não é um alimento sólido. E ele diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Olha o que Paulo chama a atenção da igreja. Nos dias de Paulo, há um grupo que dizia: eu sou de Apolo, e outro dizia: eu sou de Paulo. E Paulo disse: vocês não entendem que vocês ainda são carnais? Esse tipo de alimento que vocês estão se alimentando não faz de vocês espirituais. O tipo de alimento espiritual fará de você mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não clamarmos ao Senhor, versículo 9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Nós temos que entrar num processo, juntamente com Deus. Deus só contava com Jeremias para salvar a nação. Quem se coloca na brecha? Tua família está passando por caos. Você tem se colocado na brecha? Você tem clamado? Você tem orado ao Senhor? Você tem ouvido Deus falar com você? Ou você desistiu? Ou você está em duplo ânimo? Um dia você está animado, outro dia você cai em desânimo. Se Jeremias fosse alguém de duplo ânimo, ele não estaria 23 anos sabendo o que iria acontecer, mas não perdendo a fé que Deus poderia restaurar. Se Jeremias não se posicionasse, não haveria cura para aquela nação, porque ali estava um homem que mesmo no cárcere continuava falando com Deus. A primeira coisa que nós fazemos quando vem um caos em nossa casa: eu não vou à igreja. É interessante como as pessoas anunciam a doença do amanhã. Amanhã eu vou estar doente, eu não vou na igreja. É interessante. Como amanhã eu vou estar doente e eu não vou estar na igreja. Eu estou dizendo: Jesus não cura. Jesus não faz milagre. Eu não creio no que eu prego e no que eu canto. Eu estou aqui hoje, depois de uma cirurgia. Quarta-feira, estive aqui, depois de uma cirurgia. Porque eu tenho um chamado. E doa onde doer, a palavra do Senhor tem que ser pregada. Não adianta ficar em casa se lamentando: olha, o mundo está mal, o mundo está indo para pior. E a palavra do Senhor diz: o mundo vai para pior. Mas haverá um diferencial em quem serve e quem não serve,
Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Esse tipo de evangelho que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, é o evangelho do anticristo. É o evangelho do anticristo. Todos estão amortecidos, todos nós, amortecidos, sabendo o que vai acontecer. É como o sapo, que é colocado na água e se coloca fogo. Se você jogar o sapo na água quente, ele pula no mesmo instante. Mas se você colocar o sapo na água fria e acender o fogo, ele será cozinhado sem sair da panela. Os crentes de hoje estão desse jeito, sendo cozinhados, sabendo o que o inimigo está fazendo contra a família, sabendo o que o inimigo está fazendo contra a nação, sabendo tudo a armadilha que Satanás tem armado contra a igreja. Mas nós estamos acomodados. A palavra do Senhor é: clama a mim e responder-te-ei. Se coloque na brecha. Ah, mas eu estou no cárcere. Se coloque de joelhos. Fale com o Senhor. Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não falar comigo. Senhor, eu não saio dessa situação enquanto o Senhor não me der uma posição. Como eu faço? Como eu lido com a minha alma? O que está nos matando hoje? A nossa alma. Porque não falamos para a nossa alma: te aquieta, fica calma. Deus nos dará o escape. Como que Deus chega para um homem que está encarcerado e diz: compra uma herdade. Pode confiar. Deus chega para nós e diz: pode confiar, porque o teu lugar é nos céus. Pode confiar, porque eu te dou a salvação. Pode confiar, porque esses anos que você está passando aqui não tem nada a ver com aquilo que você vai viver. A promessa é grande. Você tem que vencer esses dias. Você tem que submeter o inimigo, se sujeitar a Deus e fazer o inimigo fugir. Mas nós estamos ouvindo a voz do inimigo: olha, você não serve para nada. Olha, a vida para você acabou. Olha, nunca você vai sair dessa situação. E nós vamos dando crédito. Resista o inimigo e ele fugirá de vós. Declare. Josué, vendo o caos da terra, depois de enfrentar guerras, de conquistar terras, de alguns anos depois, a próxima geração estava um caos. E os sacerdotes vão a Josué dizendo: o que faremos? E Josué responde: quanto a vocês, eu não sei. Porque o caminho que vocês estão caminhando é caminho de morte, é caminho de cativeiro. Mas uma coisa eu vos digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta tem que ser a nossa palavra. Não importa o que está acontecendo no mundo, nós continuaremos a crer em Jesus. Continuaremos a buscar a sua face. Continuaremos a clamar por Jesus. A pedir: Senhor, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha vida. E o Senhor nos dará o escape, o Senhor nos dará a saída. Abra a tua Bíblia em 1ª carta Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, versículo de número 1 e 8. Mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Nós temos que viver em luz, para que tudo que está anunciado pelos profetas, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não nos pegue desprevenidos. O ladrão vem quando ninguém espera, e Jesus virá quando ninguém estiver esperando. A sua promessa é: eu voltarei. Se posicione, espere o Senhor firme, não se deixe levar por nenhuma falácia, por nenhum movimento que te tira da realidade, que te tira da verdade. Versículo 16: regozijai-vos sempre. 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. O grande problema que nós temos com oração é que nós pensamos: eu preciso ir no monte. É muito bom ir no monte orar. Não estou falando não vá no monte orar. Mas uma vida de oração. Deus é espírito, e o meu espírito fala com Deus. Eu estou trabalhando, eu estou falando com Deus. Eu estou no carro, eu estou falando com Deus. Orai sem cessar. Eu preciso tirar uma hora de oração. É muito bom e é importante. Mas orai sem cessar. Não pare de ouvir Deus e de falar com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Ajuda-me, Senhor. Senhor, me dá forças. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me livra do mal. Versículo 18, que muitas pessoas esqueceram em nossos dias. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Tem coisas que nos acontecem, que nós pensamos que devemos murmurar, mas a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, porque Deus trabalha em todos os momentos. Jeremias poderia estar a dizer: como eu vou falar com Deus, eu preso nesse cativeiro? Ele só ouviu Deus, só ouviu o direcionamento de Deus, porque ele continuava dando graças a Deus, continuava orando sem cessar, falando com Deus. Mês de maio, nós vamos entrar num mês de clamor, mês de oração, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Não extinguais o Espírito. Ouça o Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nunca o Espírito Santo deixou de falar às igrejas. O Espírito Santo continua falando. Todos os dias ele fala. Todos os dias ele clama por nós. Ele chora por nós. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Examina de tudo. Mas não guarde tudo. Tem coisas que não servem. Tem coisas que não acrescentam nada. Tem coisas que não acrescentam nada. As pessoas estão dominadas pela tecnologia. Não sabem parar. Não sabem examinar. Não sabem pôr limites. A palavra vem e diz: examine tudo, ouça tudo. Mas retenha só o que é bom. Só o que é bom. Tem coisas que não prestam. Tem coisas que são armas do inimigo contra a tua casa, contra a tua vida, contra teu futuro. Lança fora. Não guarda. Não retenha. Abstende-vos de toda aparência do mal. Se a coisa parece mal, não entre. Se só pelo olhar, só pelo cheiro é mal,
não entre. Um conselho que eu sempre dou aos pais: pegue seus filhos menores, levem lá na Cracolândia e mostrem, esse aqui é o futuro de quem acha que a droga é um barato. E ali tem professores, doutores, pilotos, tudo você encontra ali, de homens que um dia brincaram com o mal. Pega teu filho, leva lá e diz: sabe, quer conversar com algum deles? Eu já tive a oportunidade de perguntar: de onde você veio? O que você fazia? É surpreendente, homens poliglotas, sentados sujos naquelas calçadas, verdadeiros zumbis, porque um dia não souberam se afastar do mal. Aprenda. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. O Senhor não muda. Ele não mudou a sua palavra, continua a mesma. Ele continua te chamando. E a última palavra será: vinde, benditos do meu Pai. Entrai no gozo eterno. Mas essa decisão é hoje. Essa decisão é o que nós comemos. Você pode ser uma abelha rainha, olhando para a natureza, ter os melhores alimentos, as melhores palavras, os melhores louvores, os melhores ensinamentos, ou se contentar com qualquer tipo de alimento. Tudo, o mundo hoje te dá alimento o dia inteiro. O dia inteiro. As pessoas estão cansadas de tanto alimento. Você abre o teu celular, tem gente profetizando, tem gente cantando, tem gente dançando, tem gente com sabedoria, tem gente sem sabedoria, tem de tudo. Mas às vezes nós não ouvimos Deus falar. No meio do caos, se assentem. E a palavra é: clama a mim e responder-te-ei. A ação, clama. A reação, Deus vai te responder. No meio do caos, Deus dará o escape. Você crê nesta palavra? Se coloque de pé. Entra com um propósito. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu vou desligar meu celular por um tempo. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero o melhor alimento. Eu quero me alimentar da tua palavra. Senhor, eu quero um alimento sólido. Senhor, eu vou dar uma ordem à minha alma: te aquieta. Eu ainda louvarei, eu ainda cantarei. A promessa para os dias de Jeremias é: eu ainda sararei essa terra. Eu vou sarar os seus habitantes. Eu trarei a prosperidade. Essa palavra é para você. Então vereis a diferença de quem ama Deus, de quem busca Deus, de quem ouve a sua palavra. Não adoeça com a população. Não adoeça com os príncipes desse mundo. Não adoeça com os governadores dessa terra. Jeremias não se permitiu adoecer. Ainda que parecia que ele estava na pior situação, mesmo no caos, Deus estava prosperando a vida dele, dando bens para ele. O Senhor vai tirar das mãos do ímpio e colocar nas tuas mãos. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te prosperar. Não temas, não temas. Você está na luz, você não está nas trevas. Busque a luz de Cristo. Busque a luz. É um tempo de andar pela palavra do Senhor. A tua palavra é luz para os meus pés. Senhor meu Pai,
estamos aqui nesta manhã, Pai. Senhor, ameaçados de cativeiros, o inimigo feroz contra a nossa casa, contra a nossa família. O inimigo tenta, Senhor, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa saúde. Mas, Senhor, diante de Ti, nós clamamos nessa manhã por misericórdia. Ouça, Senhor, a oração do aflito e do necessitado. Senhor, a oração Senhor, daquele que perdeu a esperança, daquele que perdeu a fé. Torna-nos da vida com Teu Espírito Santo nesta manhã, Pai. Adentra os corações e a mente, tirando toda a perturbação maligna, todo espírito contrário, todo ensinamento errado, tira da nossa mente, tira do nosso ouvido nessa manhã. Senhor, com Teu Espírito Santo, traga libertação agora, Pai. Traga libertação aos corações, traga libertação à mente, mente adoentada. Eu ordeno em nome de Jesus, receba cura, receba libertação. Espírito do engano, espírito da mentira, eu te ordeno, saia desta mente agora. Você que tem escravizado esta mente, você que tem entristecido a alma e o coração, e adoecido o corpo, eu te ordeno, pega a tua bagagem, pega o teu mal e saia, em nome de Jesus. Todo espírito de perturbação, de dor, de mentira, seja repreendido pelo sangue puro e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba cura, receba libertação, em nome de Jesus. Amém.